Querido povo de Deus, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conexão em Fé. Hoje, vivenciando já a última segunda-feira do mês de setembro, mês da Bíblia, mês da nossa padroeira, Nossa Senhora do Brasil. E no nosso podcast, esse mês, nós dedicamos a trazer experiências da nossa comunidade, Nossa Senhora do Brasil. E hoje queremos falar e chegar até você com a abertura ao mês da Bíblia. E nesse mês da Bíblia, nós somos chamados pela Igreja a debruçarmos sobre a carta de Paulo aos Efésios. Para nos ajudar nesse tema, nós convidamos hoje o Padre Fernando. Boa noite, Padre Fernando. Boa noite, Padre Ernesto. Boa noite, povo de Deus que nos acompanha. Agradeço desde já o convite para nós entrarmos nesse diálogo sobre a carta aos Efésios e nos ajudar também a termos essa intimidade com a palavra de Deus. Então, que Deus abençoe sempre mais o Senhor e seu ministério. Amém, Padre Fernando. Seja muito bem-vindo em nosso podcast. É uma alegria ter aqui pessoas assim, dedicadas, preparadas e abertas ao reino de Deus. Levar até o nosso público, são mais de 6.000 inscritos no nosso canal e que nos acompanha, e esse é um material que fica para ser consultado, né? As pessoas devem estar perguntando quem é o Padre Fernando, onde nasceu, de onde veio, como que foi o caminho do Padre Fernando. Muito bem, eu nasci em Mauá, São Paulo, naquela época, em 1994. Desde junho, dia 26. Naquela época era favela ainda, um morro alto assim. Hoje é uma cidade grande, desenvolvida. Mas meus pais moravam ali naquela região, Santo André. Né? Meu pai trabalhava na Mercedes, né, como torneiro mecânico. Aí depois, em 1996, meus pais se mudaram para Uchoa. Então, fui criado em Uchoa, né, aqui no interior de São Paulo, cidade ali onde tive o início da fé. Fui batizado em Mauá, mas em Uchoa fiz ali a catequese, primeira Eucaristia, fui crismado, né, aprendi a ser comunidade. Conheceu o Padre Pedro? Conheci o Padre Pedro. O Padre Cândido, em 2008, chegou na cidade, eu estava com 11 anos de idade. Aí o Padre Cândido ali começou a perceber sinais de vocação. Eu já sentia algo forte, né? Mas no terceiro sábado do mês de março de 2008, em frente à imagem de São Miguel Arcanjo, 9 horas da noite, o Padre Cândido olhou para mim e perguntou: "Você nunca pensou em ser padre?" Aí eu senti algo diferente, né? E a partir daquele momento, parecia que foi uma luz na minha vida. Aí eu comecei a dar os primeiros passos na fé. Padre Cândido começou a me colocar mais perto das pastorais, do serviço na comunidade, ajudava nas quermesses, na evangelização, no grupo das redes de comunidades. Então, minha avó sempre me levava ali para estar junto com ela. Já comecei a fazer ali com a Sagrada Escritura, partilha com o povo de Deus. Nossa, então, isso me enriqueceu bastante, né? Aí eu fui para o seminário. Em 2012, fiz uma experiência religiosa lá em José Bonifácio, no Instituto Missionário, né, fundado pelo Monsenhor Ângelo. Você passou por lá também. Passei por lá porque o Padre Cândido foi padre lá, foi né? padre. Aí em 2014, Dom Tomé me convidou para fazer uma experiência diocesana. Aí eu entrei no seminário propedêutico e ali fiz junto à diocese a formação. Fui ordenado diácono o ano passado, dia 27 de janeiro, e no dia 29 de julho do ano passado fui ordenado padre. E aqui estou trabalhando como vigário paroquial no Santuário São Judas Tadeu. Ótimo, que história bonita, como que Deus vai utilizando das pessoas, e a vocação ela é sentida na vida de comunidade, né? Sentir essa alegria de participar, de estar envolvido, né? Isso é um grande sinal de vocação. Nós estamos com um jovem aqui na comunidade que deve, tudo indica que entrará no próximo ano no seminário, e
ele sempre pergunta, mas como que eu sinto os sinais, né? Olha, os sinais de uma vocação, ele se dá no serviço da comunidade, né? No servir. No servir. Você sentir essa alegria, né? É um bom caminho, né? Você nasceu, então, no ano que o Brasil foi campeão do mundo, né? Exatamente, estava acontecendo a Copa do Mundo e quando minha mãe foi para o hospital, o Brasil estava jogando, nasci 4h10 da tarde, então os médicos estavam tudo vendo o jogo e eu nasci no meio que o Brasil fez o gol, que estava sendo aí indo para as finalidades. Ele é um grande torcedor, não vou falar o time que ele torce, deve que aí nós temos umas diferenças aqui, né? E o Shoa, quando alguém fala de Uchoa, diz, olha, São José do Rio Preto fica perto de Uchoa, né? Perto de Uchoa, bem próximo aqui. Bem próximo, né? E bom, então, Padre Fernando, seja muito bem-vindo, já agradecemos e convidamos agora o povo a nos acompanhar, já vai encaminhando o link para que outros possam inscrever, dê o positivo, aí o likezinho, faça um comentário, nem que for amém, boa noite. Isso o YouTube entende que a programação é importante e vai fortalecendo o canal. Então, nosso tema é a carta aos Hebreus. Mas antes, Padre Fernando, é importante que você traga uma palavra. Por que a igreja no Brasil celebra o mês da Bíblia? Qual que é a motivação? A igreja no Brasil, ela sempre busca uma maneira especial de desenvolver o conhecimento bíblico, né, da palavra de Deus e também fazer com que essa palavra de Deus se torne algo vivido na comunidade, algo que seja ali colocado a serviço, né, da comunidade. Então, a palavra de Deus, ela sempre foi olhada por nós como o alimento da nossa alma, né? Então, ela teve início, essa discussão sobre a palavra de Deus, esse mês dedicado a ela, em 1971, porque uma diocese no Brasil já fazia isso, que é a Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, com a comemoração dos 50 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, também a CNBB começou a usar esse tema para abranger também outras comunidades, visto que ali, naquela igreja local, já estava dando resultado em que as pessoas estavam se aproximando da palavra de Deus. Em 1971, se tornou algo de fato no Brasil oficial, né, o mês de setembro como o mês da Bíblia. Por quê? Porque é um mês muito especial em que nós comemoramos São Jerônimo, dia 30 de setembro, né? Que São Jerônimo foi aquele que ficou responsável por articular, por traduzir a Sagrada Escritura, né, dos textos originais. Então ele traduziu, né, que o texto original está em hebraico, grego e algumas partes estão em aramaico. Então São Jerônimo ali ficou responsável de traduzir para o latim, que é a língua oficial da Igreja Católica, né? Então, é por causa dessa finalidade. São Jerônimo ali dedicou sua vida, 40 anos, debruçado sobre a Sagrada Escritura, estudando os textos bíblicos, traduzindo as palavras para que todos pudessem ter o acesso à Sagrada Escritura. Perfeito. Olha, é importante lembrar São Jerônimo que dizia: quem ignora a Sagrada Escritura ignora o próprio Cristo. Né? Ignora o próprio Cristo. E nós podemos também, Padre Ernesto, ver ao longo da história da igreja que a Sagrada Escritura, ela sempre foi ali um ponto-chave para que nós pudéssemos esclarecer grandes doutrinas, dogmas da igreja, que é aquilo que Cristo nos deixou, né? Nós tivemos aí um concílio muito importante, que foi o Concílio de Trento, que foi ali o responsável por olhar para os textos, para os pergaminhos sagrados também, e ver ali os textos canônicos que ia compor, né, o conjunto da Sagrada Escritura. Então nós tivemos aí também grandes estudiosos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que estudaram muito a Sagrada Escritura para a gente ter o conhecimento que temos hoje.
Então as pessoas assim, às vezes têm um conhecimento que a Bíblia, né, cai do céu com zíper e tudo, mas nós tivemos ali um grande histórico de estudos da Sagrada Escritura para a gente ter o acesso que nós temos hoje. E hoje tão organizado, né? Uma beleza a Sagrada Escritura. É o livro que deve orientar, né? A palavra, né? Orientar nossas escolhas. Porque é uma palavra vivida. A primeira foi vivenciada, depois escrita, né? Foi experimentada a palavra de Deus, né? Que bom. E a carta aos Efésios, existe sempre algo que é novo, talvez como informação, as pessoas ficam naquela, às vezes, insegurança. Paulo escreveu as 13 cartas mesmo? O que você tem a dizer, Padre Fernando? Então, nós temos aí aquilo que nós chamamos, né, nesse conjunto do Novo Testamento, que 90% do Novo Testamento, praticamente, é composto por escritos paulinos, né? Então, nós temos as cartas autênticas, que nós chamamos de cartas de Paulo, e que foram autografadas por ele, né? Que ele assinou embaixo. Então, nós temos aí Romanos, né, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, né, nós temos Filipenses, 1º Tessalonicenses, Filemon, né, que Paulo aí teve a autoria. Quando nós falamos em cartas autênticas e também cartas deuteronômicas, nós chamamos deuteropaulinas, né, que é um outro escrito de Paulo. O que seria isso? O que significa esse outro escrito de Paulo? Nós estamos falando, Padre Ernesto, de um período histórico onde que para você ter acesso à escrita, você tinha que ter um conhecimento, porque não existia papel. A escrita era em pergaminhos, pele de carneiro, onde você tinha que debruçar em cima de um couro e você tinha que ter habilidade com a pena, com a tinta, o modo como ia ser escrita. Por isso que nós tínhamos na época, e a Sagrada Escritura muito fala disso, dos escribas, né? Os mestres da lei, os escribas, que eram aqueles profissionais que eram responsáveis pela escrita. Então, Paulo, muitas vezes, ele pagou, né, um responsável para escrever. Não é que ele deixou de escrever ou recomendou a outro. Não, ele ditava e outro escrevia. Isso não deixa a carta perder a sua qualidade. Mas muito pelo contrário, nós estamos colocando a carta dentro do seu contexto histórico, né? Por isso que Efésios, ela é conhecida uma carta, né, deuteropaulina, onde Paulo dita e outro escreve. Mas nós não temos o conhecimento quem é esse escritor. Certamente alguém ali conhecido por Paulo, que escreveu, e ele editando o que queria que colocasse nessa carta, né? E também, além de pagar um escriba, Paulo tinha que pagar um portador da carta. Hoje é tudo muito fácil para nós, Padre Ernesto. Hoje a gente escreve no computador, digita, coloca no correio, no outro dia a pessoa já recebe a carta, ou até mesmo temos WhatsApp, e-mail, onde a pessoa recebe instantaneamente. Mas nós estamos falando de regiões montanhosas, nós estamos falando de região que está do outro lado do mar. Então, muitas das vezes, Paulo teve que pagar para o portador hospedagem, navio, para que ele pudesse chegar ali até o destinatário da sua escrita. Então, quando nós falamos de cartas deuteropaulinas, nós estamos colocando esse conjunto de coisa dentro, né? De profissionais que estavam ao lado de Paulo, onde ajudava a fazer com que sua mensagem chegava às comunidades. Olha que beleza, é todo um conjunto de talentos, de apoio para chegar a carta hoje a nossas mãos, que é uma bênção, a carta de Paulo aos Efésios. E Paulo estava preso quando escreveu a carta aos Efésios? Paulo estava preso, né? Tanto é que na carta aos Efésios ele fala o prisioneiro de Cristo, né? Porque a perseguição era muito forte. Né? Paulo estava ali passando por um momento de perseguição muito forte.
por causa do anúncio da palavra de Deus. É muito interessante essa questão, Padre Ernesto, porque Paulo era aquele que perseguia cristãos. Verdade, Quando ele se converteu, ele estava indo a caminho de Damasco, né, perseguir cristãos, devassar a cidade. Mas no caminho ele se encontrou com o Senhor, né, e ali teve a sua experiência pessoal e depois se tornou ali um grande anunciador da Boa Nova. E agora Paulo, dentro da prisão, não deixa de anunciar a palavra de Deus, né? Isso nos vem à mente quando cala a voz dos profetas, as pedras falam, né? Porque o anúncio da palavra de Deus é que prevalece. É verdade, Padre Fernando. E esse testemunho de Paulo nos inspira de aproveitar todas as oportunidades para anunciar, né? Para dar testemunho, mesmo na situação de sofrimento, preso, ele se sente prisioneiro de Cristo, mas a palavra de Deus não está aprisionada, né? Isso é muito forte, né? Então, que nós possamos olhar essa inspiração em Paulo e também aproveitar para não deixar a palavra de Deus algemada. E Paulo tem como slogan, como lema de vida, uma frase, um pensamento dele na carta aos Romanos, que ele diz, e cabe aqui enxergar no testemunho de Paulo, que ele diz lá, para aqueles que amam a Deus, tudo concorre para o bem. Né? Paulo é um testemunho vivo, né? Exatamente. E para quem Paulo escreveu a carta? Foi endereçada para quem a carta aos Efésios? Olha, quando nós olhamos para o contexto histórico, cultural e religioso da carta aos Efésios, ou até mesmo da cidade aos Efésios, os grandes estudiosos falam e consideram a carta aos Efésios como uma carta circular, não uma carta endereçada totalmente aos Efésios, mas fala de uma carta que foi escrita para passar em todas as comunidades. Então nós temos nessa carta aos Efésios como uma carta circular. Certamente o espaço destinatário estava em branco e alguém preencheu como sendo a Efésios. Mas certamente essa carta ela passou, né, ali nas regiões vizinhas, ou Colossenses, né, Tessalônica, as comunidades, e alguém destinou essa carta aos Efésios. Mas quando nós olhamos para o contexto da carta, nós percebemos que ali o autor que a escreve tem traços totalmente diferentes da escrita de Paulo. Paulo viveu em Éfeso 3 anos. 3 anos. Ele conhecia muita gente por lá. Fez muitos amigos ali naquela região. Então, certamente, na carta aos Efésios, se fosse escrita ali totalmente por Paulo, ele traria acontecimentos da comunidade, ele traria ali situações, mas por se tratar de uma carta circular, que certamente seria passada em outras igrejas, então se trata de um conhecimento geral. Se trata ali de uma boa nova geral, não endereçada somente a uma finalidade, mas para que todos pudessem ter acesso àquele conhecimento, mas que caiu agora como destinatário a Efésios. O redator final certamente tem alguma finalidade que seria colocar em Efésios esse amor por Deus, já que a fé ali era muito forte. Quer dizer, ele soube utilizar. Paulo tem essa característica de observar a característica do povo, até uma enculturação, né? E um exemplo muito clássico, quando ele chega lá em Atenas, né? Ele fala, como que eu vou falar de Jesus Cristo, da ressurreição? E ficou andando ali no centro da cidade. A hora que ele viu lá, culto ao Deus desconhecido, ele falou, pronto, é aqui que eu vou amarrar a evangelização. Né? Exatamente. Então, como é importante. Olha, para quem tem Deus no coração, na mente, toda oportunidade, seja qual for, se cria uma oportunidade ali para falar do reino de Deus. Importante, Padre Fernando. Padre Fernando é um estudioso, né? E pode trazer para nós dicas aí como ler a carta aos Efésios, algumas pistas. Isso pode ser
muito importante. Eu acredito que todos, após esse podcast, quem já leu, quem não leu, até o dia 30 agora de setembro, vamos ler a carta de Paulo aos Efésios, que é curtinha, né? São 6 capítulos. São 6 capítulos, né? Como todo livro da Sagrada Escritura, o Padre Ernesto, nós temos ali os estudiosos que debruçam sobre o livro sagrado. E cada palavra do texto sagrado tem o seu significado, tem o seu contexto. Se está ali é porque tem alguma finalidade, né? Então, a carta aos Efésios, os estudiosos dizem que ela está dividida em 3 partes, né? Sendo a primeira o endereço, onde Paulo ali saúda a comunidade como de costume, né? A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, né? A comunhão esteja com vocês, manifesta o desejo da oração, né? Dessa comunhão que Paulo sempre tem com o povo de Deus. Então nós temos aí a primeira parte, que segundo estudiosos é dividida entre o capítulo 1, versículo 1 até 3, né? Até o versículo 21, que seria aí a primeira parte, né? Que fala do plano divino da salvação, a formação de um só povo em Cristo, né? Então a segunda parte começaria ali no capítulo 4, do versículo 1 até o 16, onde nós temos ali a unidade do corpo de Cristo, né? E depois a terceira parte e a final começa do capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 6, 24, trazendo o final. E depois ali a carta conclui com as notícias pessoais de Paulo, né? Onde ele mostra que está enviando, né, Tíquico, que é ali um discípulo, para se fazer presença na comunidade. Paulo, por estar preso, não pode se fazer presença, mas ele envia alguém. Então, Padre Ernesto, quando Paulo, um apóstolo, envia alguém para falar em nome dele, significa um testemunho profundo, e a comunidade acolhe aquele como sendo o próprio Paulo, né? Então, por isso que a carta tem essa característica. Paulo atualiza a comunidade do que está acontecendo. Sim, e essa postura de Paulo revela algo que a gente nem sempre cuida. Eu sempre lembro na comunidade, a gente tem a preocupação de preparar os sucessores. Isso na vida familiar, nos negócios, na fé, na vida de comunidade. Nós, padres, né, sempre ter essa preocupação. E Paulo preparava os seus sucessores, tanto que ele tinha essa dinâmica de iniciar várias comunidades, né? Exatamente. E Paulo passou por muitas comunidades. Muitas comunidades. Há um grande estudioso que diz que o testemunho de Paulo era tão forte que os próprios cristãos assumiam o seu testemunho como modelo de vida. Olha. Né? A carta aos Colossenses, como por exemplo, e Efésios é considerado por alguns estudiosos como uma continuação da carta aos Colossenses. E Colossenses, ela foi evangelizada primeiro pelos cristãos, depois que o apóstolo chegou. Por isso que ele começa a carta falando: muito me alegra o coração em saber que vós já viveis a fé. Então é algo assim que a fé toca o coração das pessoas. E essa fé que alimenta a alma, essa fé que nos impulsiona para frente. E é essa fé que a gente vê em Efésios também. Nesse desejo por essa divisão, né, a unidade do corpo de Cristo, o plano divino da salvação. Aí nós já traçamos, né, o pensamento da carta. E uma passagem da carta aos Efésios que as pessoas lembram sempre é uma oração. Tem uma oração muito forte, muito poderosa, que é a armadura do cristão. Né? A armadura do cristão. Muito conhecida, né? Onde Paulo vai reconhecendo o que arma ele para a missão, né? Coraça da justiça, que é a fé, que é a palavra de Deus. Exatamente. Então, esses pontos, né? Vale a pena essa leitura, a carta de Paulo aos Efésios. Né? E quando Paulo fala da armadura do cristão, né, nós vamos ver no capítulo 6, que fala muito sobre o combate espiritual. Então, Paulo está ali dizendo que os cristãos, eles têm que fazer uma escolha.
Dentro da comunidade existe o bem e o mal. E quando nós estamos com a armadura do cristão, quando nós estamos armados com o bem sempre prevalece o mal. O bem sempre vence o mal, né? Essa é a razão de Cristo morrer por nós. E Jesus Cristo já falava isso aos seus discípulos. Como, por exemplo, nós temos o capítulo 13 de Mateus, onde ele conta as 7 parábolas do reino de Deus, e dentre elas está a parábola do joio e do trigo, né? Que de madrugada, no campo do trigo, o inimigo semeia o joio, né? E ali os dois, por ser parecido, é preciso deixar crescer para que possa fazer a divisão entre o bem e o mal, aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Então Jesus fala que nós temos que estar armados com o bem para poder perceber as coisas boas do nosso coração e não nos misturar com o mal, porque o mal tem em todo lugar. Seja em todo lugar que nós formos, o mal sempre vai existir. E nós temos que sempre optar por aquilo que está no nosso coração, que é pela nos revestirmos com a armadura de Cristo, que Paulo nos orienta, para podermos fazer o bem, né? E o próprio Paulo fala isso, essa característica dele, né? Eu quero fazer o bem, mas às vezes faço o mal que não quero. É verdade, em Romanos 7, né? Exatamente. Interessante, muito profundo, né? Porque tem vontade de fazer o bem, mas na hora ele acaba fazendo o mal, né? Porque então se ele faz aquilo que ele não quer, ele chega à conclusão de que não é ele que faz, mas é o pecado que está encontrando espaço nele, né? Exatamente. E é interessante essa sua observação, porque é fácil a gente ouvir assim, eu não vou na igreja, porque lá, nossa, tem pessoas muito pecadoras, mau exemplo, né? Eu vejo que é uma hipocrisia, porque quando ele vai para a casa dos pais, ou casa da sogra, ou algum lugar, vai numa confraternização, e lá que tipo de gente que ele encontra, né? Quando a gente fofoqueira, gente também maldosa, aí na igreja quer que tenha pessoas somente santas. Olha, se tem um lugar que precisa ter, que tem os pecadores, é a busca do Senhor, a busca do amor de Deus. Exatamente, né? Exatamente. Então Paulo nos dá esse exemplo. Então, olha, um alerta para nós. Se você tem essa mentalidade, na igreja a gente não encontra pessoas santas, o que é um equívoco, né? Porque na nossa comunidade muitas pessoas estão buscando a santidade. Mas quando os ambientes que a gente frequenta, onde você frequenta e gosta de estar, tem essa santidade que às vezes cobra para ter na igreja, né? Então, Paulo, ele tinha muito bem essa visão e esse equilíbrio, né? Exatamente. A maldade, quando ela entra no mundo, né, ela devasta corações. É por isso que nós temos um remédio, que é a palavra de Deus, a Eucaristia, a oração, que nos leva para o foco, né? O sacramento da confissão. E a confissão, que é ali para nós, onde nós somos chamados a lavar nossa alma, né? Eu costumo dizer que a confissão, não é certo usar essa imagem, mas para a gente entender que é um grande tribunal. É o único tribunal onde o réu entra culpado e sai absolvido. É verdade. Sai livre, né? Sai livre. Sai ali, parece que tira um peso, né, das costas e está novo. É a novidade. Por isso que o tema desse ano é revestir-se de Cristo, né, do estudo bíblico. Esse revestir-se de Cristo. E nós somos chamados a nos revestir de Cristo para poder continuar aí sendo discípulos missionários de Jesus Cristo, né? Verdade. Padre Fernando, eu gostei muito dessa frase. Você poderia repetir para os nossos telespectadores, né, que estão nos acompanhando, que o tribunal, a confissão... A confissão é o único tribunal onde o réu entra culpado e sai absolvido, né? Sai purificado, sai novo, sai ali revestido com a graça de Deus para continuar sendo discípulos missionários de Jesus Cristo, como santos, né? Como agora em estado de graça. Amém. Olha, guardemos, hein? Vocês sabem que eu gosto de guardar frases de pensamento. O sacramento da confissão é o único tribunal onde a pessoa entra culpado
e sai livre, perdoada, restaurada, né? Exatamente. Sai com uma outra vida. É o que Jesus disse lá para a mulher, lá em João 8, né? Mulher, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Vá em paz, não peques mais. Né? Exatamente. É interessante essa frase, né? Não peques mais. Não peques mais. Ou seja, agora você é novo, agora você é revestido, agora você tem uma armadura, né? Significa não andar pelo mesmo caminho, mas agora tomar uma rota diferente. E Cristo nos ensina isso, né? Porque a própria palavra de Deus sempre fala: Cristo foi para outra margem do lago, foi para outro caminho, foi para outro lugar, porque ele achava que a missão não é num lugar único, mas muitas pessoas têm que ter acesso a essa salvação. Então a gente tem que fazer o mesmo. Às vezes o lugar atrapalha a gente. Às vezes a gente se sente sufocado, né? Toxicado ali. Então significa que nós somos chamados a buscar uma novidade, né? Sim. A buscar ali uma orientação, se revestir, né? Se revestir, né? De Cristo. Esses dias eu brincava com uma pessoa, falei, gente, dificilmente eu saio desarmado. Eu falei, nossa, padre, mas anda armado? Eu falei, sim, a armadura do cristão, né? A armadura se do revestir do poder de Cristo, que é o amor, né? Que é a atenção, a ternura. Falando do amor e a ternura, seria interessante poder trazer também qual é a teologia da carta de Paulo aos Efésios, assim, a teologia, porque está em casa, poderíamos também dizer qual é a espiritualidade, qual é ali que está por dentro, né, das palavras, né? A carta aos Efésios, ela é uma escrita muito importante para a eclesiologia, para a gente entender o que é ser igreja. Então a carta aos Efésios, ela traz uma marca muito profunda, né? Porque a carta aos Efésios, ela amplia aquilo que já falava em Colossenses, sobre a igreja, né? Sobre o conceito de ser igreja, essa universalidade da igreja universal, né? Então, a carta aos Efésios, ela coloca a igreja numa realidade total, né? Numa realidade em que ela é a sua essência, que é a unidade. Então, a teologia da carta aos Efésios é a unidade. Se é uma palavra que resume e que está no centro da carta aos Efésios, é unidade. Então, a pista de leitura é essa, já ter em mente a unidade. O que Paulo está querendo dizer? O que o autor está querendo dizer? É que, diante da universalidade da igreja, nós somos chamados a permanecermos unidos. Onde? Em Cristo. Por isso que Paulo vai falar que pelo sangue nós nos tornamos um só corpo. Essa é a frase chave para a gente entender Efésios. Um só corpo, um só Deus, um só pastor. Nós somos o corpo e ele é a cabeça da igreja, né? É a unidade. Nós temos um só pastor. Então nós falamos até hoje, Padre Ernesto, é assim. Nós falamos de uma igreja local. As dioceses. A nossa igreja local é a nossa diocese de São José do Rio Preto. Mas nós pertencemos a uma grande unidade, que é a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana, que temos obediência ao sucessor de Pedro, que hoje é a pessoa do Papa Francisco, né? Então Paulo preza por essa universalidade, porque ele está em comunhão com seus irmãos que também estão em outras comunidades. Então a igreja não é aquela que anda sozinha e decide o seu próprio rumo. Não, nós temos uma unidade que é Cristo, né? Por isso que vai falar da unidade em Cristo, da unidade do corpo. Então, a teologia de Efésios é a unidade do corpo de Cristo. Unidade do corpo de Cristo. Pelo sangue de Cristo, nós somos um corpo. É um corpo que tem os seus membros, e Paulo vai lembrar também na carta aos Coríntios que cada membro do corpo tem a sua finalidade e um precisa do outro, né? Exatamente. E é por isso que a carta aos Efésios, ela começa ali um pouco a ser endereçada aos Efésios
E nós estamos falando, Padre Ernesto, de uma região ali, de uma cidade cosmopolita, né? Efésios é uma cidade muito importante na época de Paulo. A carta aos Efésios foi escrita nos anos 80, né? No ano 80 depois de Cristo. Então, nesse período, Efésios já tinha uma grande movimentação de pessoas. Já tinha universidade. Olha aí. Efésios tinha teatro. Efésios já tinha um mercado onde vinha pessoas de outras regiões ali para fazer compra e venda, né? E também existia muitos costumes pagãos. A cidade tinha uma padroeira, né? Como era uma deusa, né? Que ali eles cultuavam. Então, o que Paulo está querendo dizer que não é para os cristãos se misturar com os costumes do mundo, mas é permanecer na unidade da fé da igreja. Padre Ernesto, não existe experiência cristã fora da comunhão da igreja, fora da unidade. Nós só fazemos a experiência de Cristo estando unido à comunidade, estando unido à igreja. Por isso que é importante nós participarmos da igreja, estarmos inseridos na comunidade, porque Paulo reafirmava isso e continua afirmando para nós hoje, que a experiência cristã, o fortalecimento da fé se faz em unidade. Um exemplo disso é a oração. Por exemplo, as pessoas estão passando por um problema de enfermidade. O que a comunidade faz? Ora, reza, faz visita, fortalece. Então é isso que nós somos chamados a fazer, que é a orientação da igreja. E na oração sacerdotal de Jesus, ele pede, né? Pai, eu rogo por todos que estão no mundo, para que todos sejam um. Eu peço para que não os tire do mundo, mas que os preserve do mal, mas que todos sejam um. Então, é o desejo de Jesus, a unidade, né? Então, um pensamento de Santo Agostinho, gosto muito de lembrar sempre para mim, Santo Agostinho dizia que ele preferia um santo, um pecador na unidade do que um santo na desunidade, né? Então, a unidade, o pecador na unidade que caminha com o corpo do qual Cristo é a cabeça, do que um santo que gera desunidade, gera desagregação, né? Que beleza! Então, olha, revestir-se de Cristo, revestir-se do poder de Cristo para poder caminhar no cotidiano da vida, revestido do Senhor e contagiando os ambientes, as pessoas com quem nós vamos encontrando. Padre Fernando, é possível também dizer ao povo uma biografia que possa ajudar também a aprofundar a carta aos Efésios? Sim, sim. Eu trouxe aqui 3 biografias, né, bibliografias, mas existem outras, mas essas daqui são as bases para a gente já compreender, né, a carta aos Efésios. A primeira delas é a Sagrada Escritura. Sagrada Escritura. Então é um texto fácil, é um texto que a gente pode pegar e ler num dia só. São somente 6 capítulos. Então vale a pena uma leitura, né, ali debruçada, onde a gente medita realmente a carta aos Efésios. Depois nós temos aqui a introdução a Paulo e suas cartas, que é muito importante para a gente entender a escrita de Paulo, né, a sua linguagem, né, que é ali presente em todas as suas cartas. Depois nós temos aqui também Andrade, que é uma grande teóloga, né, ali da igreja, e escreveu lendo a carta aos Efésios, né, a unidade do corpo de Cristo. Então essa bibliografia aqui também é importante. Depois nós temos aqui, né, Carrés, que também escreveu as cartas de Paulo, né, também colocando aí as cartas a Tiago, a Pedro e a Judas. Então aqui traz muito a teologia, né, as questões mais detalhadas de linguagem da carta aos Efésios e também de outras cartas. Então são bibliografias que nós encontramos aqui
na nossa cidade de São José do Rio Preto mesmo, na livraria Paulus, né? Onde temos aí a pronta entrega. Que bom, Padre Fernando. Olha que beleza. Já estamos caminhando com essa formação e informação sobre a Carta aos Efésios, que é o livro que a Igreja vem recomendando para a leitura nesse mês da Bíblia. Estamos na última semana do mês da Bíblia e o último domingo é o dia da Bíblia, né? Exato, porque já está próximo ali de São Jerônimo. Que é o dia 30, né? São Jerônimo. São Jerônimo dizia também: quem beija a palavra de Deus, beija o próprio Cristo. Né? Isso, Jerônimo, quanta sabedoria, como Deus é bom, né? Vai distribuindo os talentos, quanta inteligência para fazer a tradução da Bíblia, né? Que bom, Padre Fernando, nós estamos já chegando aí aos 41 minutos, né? De bate-papo. Nós queremos que possamos agendar um outro momento ainda para debruçar em mais formação no nosso podcast de Conexão em Fé, né? Padre Fernando, então convido agora primeiro a agradecer, né, toda a sua dedicação, carinho. Você que tem uma vida aí também muito bem preenchida no serviço do Reino de Deus através do seu ministério na paróquia e santuário, né, São Judas Tadeu, mas a serviço da diocese, na coordenação aí da comunidade eclesial missionária. Isso, comunidade eclesial missionária. Estamos aí à frente dos trabalhos daquilo que a gente chamava de rede comunidade. Agora nós chamamos de comunidade eclesial missionária. Muito bem. Então, Padre Fernando, que possa deixar uma mensagem de esperança desse mês da Bíblia, despertando o desejo da leitura, da meditação, e que a palavra de Deus seja sempre luz e lâmpada, né, para os passos, né? Então, já agradecemos e que puder deixar uma mensagem para todos que nos acompanham. Muito bem, agradeço ao Padre Ernesto o convite, né? Que Deus possa o abençoar cada vez mais no seu trabalho. Amém. E sua dedicação como sacerdote à nossa diocese, também aqui, né, na paróquia Nossa Senhora do Brasil. E agradeço a você que nos acompanhou, que Deus possa te abençoar sempre a sua vida e que você possa olhar a Sagrada Escritura como alimento da alma, né? Ali, olhar para a palavra de Deus e dali tirar força, tirar energia, tirar esperança para esse mundo que às vezes não nos traz alegria, não nos traz esperança e muito menos força. Mas é na palavra de Deus onde nós encontramos a nossa essência, o nosso sentido de vida e o nosso alimento da alma. Por isso, caríssimos irmãos, leia a Sagrada Escritura, medite a Sagrada Escritura, peça a luz do Espírito Santo para que você possa compreender e sentir que Jesus está falando com você. Sentir a palavra de Deus tocando no seu coração. E a partir da meditação da palavra de Deus, orar com ela. Eu costumo dizer que a oração é o nosso diálogo com Deus, né? Então, se você quer mandar um WhatsApp para Deus, basta ler a palavra de Deus e orar com ela. Certamente Ele estará online para responder a sua mensagem. Por isso, os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus e o coração para acolher e a boca para proclamar a esperança, a paz, a justiça e o amor. Que a palavra de Deus seja luz, fé e esperança na sua vida. Muito bem. Olha, a palavra de Deus é alimento para a alma. Alimento para a alma. Então vamos fazer a leitura da carta aos Efésios essa semana, terminar bem o mês da Bíblia, né? Muito obrigado, Padre Fernando. Obrigado a todos que estão nos acompanhando e que irão acompanhar. Continue nos ajudando nessa evangelização, buscando novas pessoas para se inscrever em nosso canal Paróquia Nossa Senhora do Brasil, São José do Rio Preto. Fraterno abraço a todos e uma boa leitura da carta de Paulo aos Efésios.